João, Evangelho segundo o relato de João, capítulo 6, a partir do verso 41. João 6, 41. Nós estamos dando continuidade na nossa série de estudos do Evangelho segundo o relato de João. E agora nós estamos no segundo discurso de Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 41 ao verso 51. Diz assim: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desce do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai, a mãe? Como, pois, agora diz de si do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Até aí. Vamos orar que o Senhor nos ilumine. Senhor Pai Santo, nós vamos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus em busca de iluminação, Senhor, nessa manhã. Por favor, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê compreensão, nos dê entendimento, de maneira que nós possamos compreender a Sua santa palavra. Abra os nossos olhos, ó Pai, o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender, para que nós possamos guardar a Sua santa palavra, Senhor, nos nossos corações, de maneira que nós possamos viver para Ti. Por favor, nos use, Senhor, essa noite. Enquanto a mim como pregador, Senhor, eu sei que não há mérito algum, não há virtude, não há nada da minha parte, Senhor, para que eu possa estar aqui pregando, mas pela Sua graça eu estou aqui, Senhor, eu te peço que o Senhor me enche como o Senhor encheu os apóstolos, para que com intrepidez eu possa anunciar a Sua palavra. Por favor, Senhor, mais uma vez, no nome do nosso Senhor Jesus, eu te peço, me usa, Senhor, essa manhã para que eu possa anunciar a Sua santa palavra, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos no Evangelho de João. Nós estamos agora no capítulo 6. Aqui no capítulo 6 nós já vemos 2 milagres de Jesus. Esses 2 milagres, eles compõem o ranking dos 7 milagres que João descreve aqui para demonstrar que Jesus é o Cristo. O primeiro milagre que nós vemos aqui no capítulo 6 foi o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E desse primeiro milagre deu desfecho para o segundo milagre. Nós vemos que Jesus multiplica os pães e os peixes e alimenta uma multidão. Com isso, a multidão quer pegá-lo para fazê-lo rei. E nós sabemos que essa não era a vontade de Jesus. Jesus não veio para ser um rei terreno, para ser um rei aqui na terra. Então Jesus, ele despede a multidão e pede que os discípulos passem para o outro lado do mar da Galileia. Então ele sobe para o monte para orar e logo em seguida nós vemos o segundo milagre, que por volta de 3 horas da manhã ou mais, Jesus vai andando até eles sobre o mar. Acalma a tempestade, entra no barco, eles vão para o outro lado do mar. Quando a multidão percebe que Jesus nem os discípulos estão do lado de cá, a multidão vai atrás de Jesus para o outro lado. E aí que nós temos acesso ao nosso primeiro discurso que Jesus faz. Esse nosso primeiro discurso, ele é precedido por uma interrogação dos judeus. Os judeus chegam para Jesus e perguntam: como que o Senhor chegastes aqui? Os judeus queriam saber como Jesus chegou de lá, se ele não tinha, do lado de lá, se ele não tinha ido nem de barco, e como que ele teria chegado se ele não foi com os discípulos também no barco. Então, Jesus começa esse primeiro discurso, e nesse primeiro discurso, Jesus toca no ponto, que é o ponto principal pelo qual eles estavam buscando. Por que vocês estão me buscando? Que nós vemos no culto passado. Por que a multidão estava buscando? E nós vemos que a multidão buscava não era pelo motivo certo. E Jesus deixa claro que eles buscavam porque eles viram os sinais, porque eles queriam o pão, porque eles comeram do pão. Jesus deixa claro no verso 26, respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais. Esses sinais significam porque creram em mim. Vocês estão me buscando não porque vocês creram que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias, que eu sou o enviado, mas porque comestes dos pães e vos fartais. Jesus diz ainda: não
trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então Jesus deixa claro que eles estavam buscando, né, pela comida que perecia, que eles estavam buscando por causa do pão e não por causa da vida eterna. E nós vemos que é um problema muito grande, não só da multidão, mas da maioria dos crentes que hoje buscam Jesus, não porque ele pode lhes dar a vida eterna, mas porque eles querem alguma coisa material. É um motivo errado pelo qual se deve buscar Jesus. Nós devemos buscar, como ele próprio diz, pela comida que subsiste pela vida eterna, ou seja, nós devemos buscá-lo pelas coisas espirituais. Esse é o motivo pelo qual nós devemos buscar Jesus. Nunca buscar Jesus por o material. Nós sabemos que o Senhor Jesus ele nos dá, mas o motivo pelo qual nós devemos cultuar, que nós devemos correr atrás dele, deve ser um motivo espiritual. Então, esse primeiro discurso de Jesus partiu dessa interrogação deles, e o segundo discurso, que é o que nós estamos hoje, parte da murmuração dos judeus. Quando Jesus faz essa afirmação que ele é o pão vivo, que ele desceu do céu e que ele dá a vida, né, eles vão murmurar, pois nós não conhecemos esse, como que ele pode dizer como ele pode dizer que desceu do céu? Então esse é o que nós veremos hoje. O terceiro discurso parte de uma disputa, que é a partir do verso 52. Nós veremos hoje esse segundo discurso, que é precedido por essa murmuração dos judeus. Depois que Jesus fez esse discurso, dizendo que ele era o pão vivo, então os judeus começam a murmurar. E eu destaquei aqui algumas verdades nesse texto que nós podemos tomar como base para a nossa vida. A primeira verdade que nós podemos observar aqui é que nós nunca devemos julgar alguém ou desacreditar das pessoas por ser ela quem ela é. No verso 41 e no verso 42, aí nós vemos que os judeus murmuraram justamente porque eles conheciam Jesus. Diz aí, murmuraram, pois, dele os judeus porque disseram, eu sou o pão que desce do céu. Então a murmuração deles foram baseadas nessa afirmação que Jesus fez, eu sou o pão que desce do céu. Qual que é a murmuração deles? Eles diziam no verso 42, e diziam, não é este Jesus, o filho de José, acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Então, eles não creram de Jesus por ser Jesus quem ele é. Eles diziam assim, nós conhecemos Jesus, conhecemos o seu pai, conhecemos a sua mãe, como pode dizer ele, desci do céu? Então, aqui nós vemos um problema, né? Nós vemos um problema muito grande. É o que Jesus diz, né? Jesus mesmo já adverte. Jesus diz que o profeta não tem honra senão na sua própria casa. O que é que isso significa? Isso significa que pelo fato deles terem um conhecimento terreno de Jesus, eles não tinham um conhecimento espiritual. Eles não sabiam, eles não conseguiam ver. Pelo fato de nós não conseguirmos ver o espiritual, nós julgamos muito pelo material, pelo físico. E isso os impediu de experimentar as bênçãos de Deus através de Jesus, porque eles não creram que Jesus era, porque eles conheciam. Então, o que nós aprendemos é que nós não devemos julgar a pessoa pelo que ela é, ou desacreditar de alguém pelo que ela é. Como eles conheciam Jesus, eles diziam, nós conhecemos, ele não tem nada demais, né? Ele não tem nada demais. Nós conhecemos o pai, conhecemos a mãe, sabemos onde que ele trabalha, sabemos o que ele faz. Como que ele pode ser alguma coisa? Como que ele pode ser o pão que desceu do céu? Então, pelo fato deles conhecer, pelo fato deles serem da família, o texto até diz que Jesus não fez nenhum sinal ali quando ele voltou para a sua terra, porque eles não creram, porque eles conheciam, porque ele não tinha honra ali. Então, eles perderam alguns privilégios, perderam muitos privilégios da parte de Deus, pelo fato de não crer que Jesus era quem ele era, mas simplesmente porque eles viam dos olhos da carne. Por que isso não é correto? Por que nós não podemos julgar? E por que muitas vezes nós julgamos? Justamente porque nós não conseguimos ver o trabalho de Deus, nós não conseguimos ver como que Deus lida com aquela pessoa. Eles não sabiam, eles não conseguiam ver, né, talvez por incredulidade, porque os sinais eram nítidos de que Jesus era o Cristo, mas eles não conseguiam ver.
Eles não conseguiam ver que Jesus era o Messias, apesar de todos os sinais. Eles iam apenas pelo que eles viam ali, né? Ele é filho de José, ele é filho de Maria, ele trabalha na carpintaria. Então ele não tem nada demais. Porém, o espiritual eles não conseguiam ver. E muitas vezes, por eles não conseguirem ver o espiritual e o agir de Deus na vida dele, eles desacreditaram. Eles desacreditaram e perderam muito. Isso é bom porque isso nos ensina algo acerca do nosso trabalho com a nossa própria família, né? O Senhor Jesus já advertiu, né, que o profeta não tem honra na sua própria casa. Isso significa que muitas vezes, apesar de nós estivermos trazendo a verdade, apesar de nós estivermos falando a verdade da nossa família, muitas vezes eles não vão dar crédito para nós. Por quê? Eles conhecem, né, o pai, conhecem a mãe, conhecem o lugar que nós trabalhamos, conhecem a carpintaria, né, conhecem os móveis que nós fazemos. E não tem nada demais em nós, apesar de muitas vezes dizermos a verdade, apesar de muitas vezes pegarmos a verdade, os da nossa própria família é o que nos despreza. Eu já vi muitas pessoas dizendo que conversou com o pai ou com a mãe, pregou a vida inteira para o pai e para a mãe, mas foi só chegar um de fora e falar para ela, eles deram crédito e não deu para ele. Isso é muito comum. Porque pelo fato da proximidade, pelo fato disso que acontece, que Jesus nos adverte que isso acontece, as pessoas da nossa própria casa não nos darão crédito. Por quê? Porque não vê em nós um profeta, não vê que nós somos um profeta escolhido de Deus, não vê que nós trazemos a palavra de Deus. Apesar da palavra ser verdade, há esse problema. Então, por isso, muitas vezes, quando os de casa rejeitam ouvir a palavra dos profetas, eles perdem de aproveitar muitas bênçãos de Deus. É o que aconteceu com os da Galileia. Os da Galileia, pelo fato de conhecer Jesus e de conhecer a sua família, de saber quem ele era, eles não puderam experimentar as bênçãos que Deus tinha. Jesus curava, ressuscitava, Jesus curava de todas as enfermidades, mas como os galileus eles eram conhecidos, eles eram incrédulos nessa questão, eles não puderam experimentar muitos sinais. E é o que acontece. Muitas pessoas da nossa família que nós pregamos, nós trazemos, nós ensinamos, nós trazemos a palavra, eles perdem de aproveitar as bênçãos espirituais de Deus, a salvação, a redenção, a paz, a alegria de ser um cristão, porque não dão crédito ao que nós falamos, porque não vê que nós somos salvos. Infelizmente, nós não carregamos um selo na testa, apesar de nós termos um selo, ele não é visível para as pessoas, para dizer, esse aqui é um profeta, esse aqui é de Deus, esse aqui pode confiar. Apesar de nós não trazermos isso, mas isso leva as pessoas a não crer. O que nós devemos fazer? Nós precisamos levar em conta a palavra, não a pessoa. Nós devemos levar em conta a palavra e não a pessoa. Sempre foi assim. Sempre que nós levamos em conta a pessoa e não a palavra, nós vamos para o lado errado. Por que a multidão foi impedida de receber vários privilégios de Deus? Porque eles levou em conta a pessoa e não a palavra. Quando eles levaram em conta Jesus, carpinteiro de Nazaré, filho de José, filho de Maria, eles perderam o principal, eles perderam as bênçãos. Então nós devemos levar em conta sempre a palavra. Levarmos em conta sempre a palavra. Se alguém da minha família vir me falar, me dar um sermão, falar alguma coisa, eu sei quem ele é, isso e aquilo. E tem muitas pessoas ainda que falam, eu conheço fulano de tal, era a pior pessoa do mundo, agora passou para os crentes, está querendo dar lição de moral, né? Fala de jeito, desacredita ainda mais na pessoa. Mas é o que Jesus disse, né? O profeta não tem honra na sua própria casa. E não é porque o profeta não tem honra que ele parou de pregar. Né? Quando eles chegaram na Galileia, que eles falaram isso, quer dizer que Jesus nunca mais voltou na Galileia para pregar. Jesus nunca mais voltou na região ali de Nazaré, na sua família, para pregar. Claro que não, Jesus estava sempre indo e voltando. Porque apesar do povo não dar crédito, ele sabia que o importante era pregar a palavra. Né? Pode ser que ele não dê crédito para mim, mas um dia vai que chega um outro, né? Um de fora, um profeta que não é de casa, mas que esteja pregando a mesma palavra, e aquela semente que você plantou, ela venha frutificar nessa época.
O que Jesus nos mandou a semear. Ainda que seja nos campos, né, conhecidos, nós precisamos semear. Esse é o que nós aprendemos. Primeiro, que nós não devemos desacreditar. E, em segundo lugar, que nós devemos insistir, que nós devemos pregar. Ainda que nós não temos, que a nossa pregação não tenha muito efeito, ainda que a nossa pregação não surta muito efeito, nós precisamos pregar para os de casa. Porque Jesus não desistiu de pregar para eles. Jesus não desistiu de trazer as boas notícias. Segunda verdade que nós observamos aqui é que o pecador ele só pode ir a Cristo se Deus o chamar. E Jesus explica que esse fato deles não darem crédito a ele era porque eles não tinham sido escolhidos. Ele diz aí no verso 43 ao 46, Jesus diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus. Jesus vai responder a murmuração deles. E a murmuração deles era contra ele pelo fato dele saber quem ele era. Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aqui nós entendemos algo importante. Ainda que o profeta não tinha honra na sua própria casa, mas os que fossem da sua casa, que fosse de Deus, viria. É interessante isso, não é? Eles não criam em Jesus porque eles conheciam Jesus, mas Jesus diz ainda que tenha alguns de casa que são eleitos, que são de Deus, eles vão ouvir a minha voz e vão vir. É o que acontece, né? Muitas pessoas que são da nossa própria família, quando nós pregamos para ela aceita a palavra, elas creem, porque elas são colhidas, elas são as que os pais deu, mas tem muitas que não aceitam. Ele diz, ó, verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Aí tem a promessa, todos aqueles que vêm ao Pai é ressuscitado no último dia. Aí ele cita o profeta Isaías 54:13, ele diz assim, está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Está falando aí da salvação, está falando aí do conhecimento da palavra. Todos seriam ensinados por Deus. Portanto, todo aquele da parte do Pai que tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Todo aquele que ouve a palavra e crê que Deus o ensina, que Deus o dá esse conhecimento, que é um conhecimento que não é dado a todos, mas que Deus ensina, que Deus abre o coração, todos aqueles que ouvem a palavra e crê, esse vem a mim, Jesus diz. Não importa de onde que ele é, não importa se ele é de casa ou se ele é de fora, mas se ele ouvir, ele vem a mim. Verso 46, ele complementa, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Ele diz que não que alguém tenha visto Deus, só ele é quem viu. Em verdade, verso 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Verso 47. Então aqui, Jesus, ele nos apresenta mais essa verdade. Nós vemos mais essa verdade importante, que o pecador ele só pode vir a Cristo se Deus o chamar. Aqui não importa se ele é ou se ele não é da família, aqui não importa se ele é ou não é próximo, se ele não é, se ele for chamado, ele virá. Muitos que são chamados ainda poderão endurecer o coração, mas se ele tivesse sido chamado, um dia ele vinha. O pecador ele só pode vir se o Senhor chamar. Aqui o Senhor diz que aqueles judeus que não haviam crido nele é porque eles não foram chamados pelo Pai. Quem não é chamado por Deus não tem ouvidos para a sua palavra. E aqui também nós aprendemos que muitas vezes que nós pregamos, que nós insistimos, que não tem resultado algum, é porque muitas pessoas não são escolhidas ou que estão endurecidas. Essa é uma verdade que nós temos nas Escrituras. Se eu estou pregando há muito tempo para uma pessoa e ela não expressa reação alguma, ou ela não é escolhida, ou ela apenas está endurecida pelo pecado. Mas nós conseguimos ver, porque tem pessoas que têm ouvidos, que dão ouvidos, ainda que de uma forma dura, mas elas dão ouvido, e tem outras que não querem. Tem outras que quando você começa a falar, elas até saem para não ouvir. Eu já vi muitas pessoas assim, quando você começa a falar, pregar o evangelho, quando você começa a falar a palavra para ela até sai para não ouvir, né? Você pode estar conversando de tudo, mas quando você começa a falar da palavra, ela foge. Essas não foram chamadas, essas não verá a Cristo. Nós não sabemos quem são, muitas vezes, é por isso que o Senhor nos manda estar sempre pregando. Terceira verdade que nós observamos aqui é que em Cristo nós temos a certeza da vida. Jesus ele nos dá a certeza da vida eterna. Todos aqueles que creem nele podem ter certeza da vida eterna. E isso é importante porque muitas vezes as pessoas perguntam para nós, e você é salvo?
né? Muitas vezes as pessoas perguntam para nós, você é salvo? Se você responder, eu sou salvo, a pessoa vai falar, para você ver como é que é até crente mesmo, é orgulhoso, acha que é melhor do que todo mundo, mas não é isso. Jesus, ele nos dá a certeza da vida eterna, é o Senhor Jesus que nos dá. E a certeza da vida eterna não é baseada nos nossos méritos, porque muitas pessoas que não têm certeza da vida eterna, porque elas tentam conseguir a vida eterna pelos seus próprios méritos, então elas não têm certeza. Quando você fala que tem certeza da vida eterna, ela acha que você quer ser melhor do que ela, porque você já tem certeza, porque você faz por merecer. Mas a certeza da vida eterna é pelo que Jesus fez por nós. Ele diz aí no verso 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não vai ter, não vai conseguir, não vai ganhar, não vai perder, já tem a vida eterna. Ele complementa, eu sou o pão da vida. Então, esse texto, principalmente aqui, é um dos principais textos de João capítulo 6, é um dos principais textos que nós usamos para ensinar sobre esse tema, sobre a certeza e a segurança da salvação. Aqui Jesus diz, todo aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Ele diz aqui nesse texto. Ele diz aí no verso 37, verso 37 diz, todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim de modo algum lançarei fora. Aqui ele nos dá a segurança da salvação, que ninguém ele vai lançar fora, ninguém pode se perder, quem crê vai se perder, e nesse versículo, no 47, ele nos dá a certeza da vida eterna. Ele nos dá a certeza da vida eterna. Aqui nós temos a segurança e a certeza da vida eterna. Quem crê tem a vida eterna. E se ele tem, ele não perde, porque o Senhor diz que quem tem, ele nunca lançará fora. Então, quando alguém nos pergunta, e você é salvo? Você pode dizer com toda certeza, se você crê no Senhor Jesus, você é salvo. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz por você. Porque muitas pessoas, como eu já disse, elas acreditam, né, que nós somos soberbos, porque nós somos melhores do que elas, porque elas estão ali lutando para conseguir a vida eterna, não é? Muitas pessoas não lutam para conseguir a vida eterna, falam assim, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de xingar, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso obedecer os mandamentos, eu preciso ir mais vezes na igreja, que assim eu vou conseguir a vida eterna. Ou seja, a vida eterna para elas é conseguida pelo mérito. Elas tentam conseguir a vida eterna pelo mérito. E quando você chega e fala que você já é salvo, que você já tem a vida eterna, ela fala assim, ele está falando que ele é melhor do que eu, porque eu estou lutando para conseguir, e ele é melhor do que eu, porque ele já conseguiu. Ou seja, você está se colocando melhor do que ela, porque ela não tem esse entendimento. Ela não tem esse entendimento. Mas a verdade é que nós temos a vida eterna não porque nós merecemos. Nós temos a vida eterna porque Cristo morreu no nosso lugar. Porque Ele nos dá certeza. Ele nos diz aí, qual que é a certeza? Por que nós podemos ter certeza? Verso 47, ele diz, em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Se você crê, você tem a vida eterna. Isso é o mais importante de tudo. Se você crê, você tem a vida eterna. Amém? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer. E quarto e último ponto que nós observamos aqui, quarta e última verdade que nós observamos, é a eficácia do pão da vida, do pão do céu. Jesus, ele vai dizer aí, ele vai fazer um contraste entre o maná e o verdadeiro pão do céu. Ele diz que o maná, quem comeu do maná, comeu e morreu. E quem come do pão nunca morrerá eternamente. Vamos fazer a leitura então, a partir do verso 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O maná todo mundo já sabe o que é, né? Quando o povo foi libertado do Egito, eles passaram 40 anos no deserto. E no deserto não tinha nada para eles comer. Então todos os dias de manhã Deus fazia chover do céu umas bolinhas brancas, e aquilo era o maná. Todos os dias eles deveriam pegar o suficiente para eles comerem durante o dia, e porque todo dia de manhã eles estavam, não podia pegar mais, né? Quem pegasse para guardar, aquilo perdia. Deus disse que ninguém podia pegar para guardar, tinha que pegar, comer e esperar o outro dia, não podia guardar, tinha que pegar a porção suficiente para o dia. Aquele maná choveu do céu durante 40 anos. 40 anos Deus
alimentou aquele povo ali no deserto. Quando aquele povo entrou na terra prometida, então Deus cessou o maná. E aqui atrás eles dizem que o sinal que Moisés deu foi o maná. O pão do céu que Deus deu foi o maná. Jesus fala, não, o pão do céu quem dá é Deus. Eu sou o pão que desce do céu. Então ele diz aí, ele vai dizer que o maná, ele não dava segurança de vida, né? Porque todos aqueles que comeram o maná morreram. Mas que quem come o pão vive eternamente. Verso 50, este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Então, a diferença. Quem comeu do maná, que era o pão que apontava para o verdadeiro pão, que era Cristo, o maná apontava para Jesus como sendo o pão. Quem comeu do maná morreu. Mas quem come do verdadeiro pão, que é Jesus, vive eternamente. Ele diz, quem é o pão? Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Ele complementa, o que seria esse pão? O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu sempre ficava intrigado aqui quando eu li esse texto, que ele falava que tinha que comer o pão, que tinha que comer a carne, que tinha que beber o sangue. Eu ficava pensando, como assim comer a carne? Como assim beber o sangue? O que Jesus está querendo dizer? Gente, comer o pão, o que significa comer o pão? Comer o pão significa crer no que Jesus fez por ele na cruz, porque ele diz, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está dizendo aqui que quem crê que a sua vida foi entregue no lugar da dele está alimentando do pão da vida. Quem crê que na sua carne foram sofridos os nossos pecados, ele sofreu os nossos pecados, foram castigados os nossos pecados na sua carne, está alimentando da sua carne. Quem crê que o seu sangue paga e redime os nossos pecados, está alimentando do seu sangue. Então Jesus diz, quem come desse pão vive eternamente. Ou seja, quem crê que a minha vida, que o meu sangue foi entregue, que o meu sangue foi derramado por ele, tem a vida eterna. Ele diz, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E ele diz que ressuscitará todos esses que se alimentam desse pão no último dia. Amém? Glória a Deus. Então o que nós precisamos é disso, nós precisamos dessa certeza, nós precisamos de crer. Sempre é assim, como que eu creio? Nós já sabemos, nós precisamos arrepender dos nossos pecados, precisamos deixar os nossos pecados, precisamos buscar o Senhor de todo o coração, precisamos viver para Ele. Nós muitas vezes temos o coração duro, o coração rebelde, o coração perverso. Muitas vezes nós que já estamos na igreja falamos, eu não preciso de arrependimento, já fiz isso uma vez, né? Que nem Leonardo Ravenhill diz, né? Você já fez uma vez, se você não estiver sempre fazendo isso, você não é salvo. Você já foi salvo, mas você está sempre fazendo isso, você está sempre se arrependendo, você está sempre... Se você não estiver sempre fazendo isso, você não está no caminho certo. Nós nos arrependemos realmente, mas a vida do cristão é de contínuo arrependimento, porque todos os dias nós fazemos coisas dignas, né, de que nós nos arrependemos, coisas dignas. Então nós precisamos nos arrepender, nós precisamos crer na obra de Cristo, e é só crendo que nós temos a certeza da salvação. Como que eu posso ter certeza e segurança da vida eterna? É se eu creio. E se eu creio, a palavra de Deus não vai ser pesada para mim. Como eu disse aqui no princípio, né, ainda que muitas vezes eu seja levado pelo meu coração mau a não querer obedecer a palavra de Deus, se eu creio verdadeiramente, eu preciso obedecer. E quando eu obedeço a palavra de Deus, aquilo está sendo bom, ótimo para a minha alma. Quando eu não obedeço a palavra de Deus, eu estou criando uma ferida na minha alma que só tende a me prejudicar e atrair maldição para a minha vida. As coisas vão piorar, né? Naquele assunto as coisas vão piorar, vão ficar mais difíceis, vão ficar mais insuportáveis, a situação fica terrível. Então o que nós precisamos é crer e viver para o Senhor. Amém? Então vamos dar graças a Deus por isso. Vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de podermos estar todos reunidos aqui, Senhor, para louvar o Seu santo nome, para bendizer o Seu santo nome. Por favor, ó Pai, abre os nossos olhos e o nosso coração, por favor, não permita que nós sejamos coniventes com o nosso pecado, Senhor, não permita que nós vivamos de acordo com Ele, Senhor, não permita que nós vivamos nossos pecados com os olhos fechados, com os sentidos embotados para Ele. Por favor, abre os nossos olhos, o nosso coração, nos dê força, Senhor, nos dê compreensão, nos dê entendimento, nos ajude a viver
viver para Ti, Senhor. Nos ajude a andar nos Seus caminhos, nos ajude a louvar o Seu santo nome e a bendizer a Sua santa graça, a Sua santa glória. Por favor, nos ajude, ó Pai. Nos ajude a viver para Ti, nos ajude a dar testemunho, Senhor, quebrando o nosso coração para que nós possamos ouvir a Sua santa palavra, para que nós não venhamos nos desvencilhar dela. No nome do nosso Senhor Jesus. Amém.